Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. A administração geral aqui é o nosso assunto, né? E hoje nós vamos falar sobre a etapa do processo administrativo chamada planejamento. Na verdade, nós já falamos sobre, já começamos a falar sobre esse assunto no vídeo passado, né? Trouxemos aí as etapas do planejamento, as fases do planejamento. E hoje nós vamos falar de uma dessas fases, que é o diagnóstico organizacional, né? E nós vamos trazer aqui uma das ferramentas mais conhecidas do mundo da administração, chamada matriz SWOT, né? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, tá aí na tela, ó. O diagnóstico organizacional, como a gente viu na aula passada, ele é uma das fases, né? Uma das etapas do planejamento, né, do planejamento estratégico, e nós trouxemos aqui hoje para falar essa ferramenta, análise SWOT ou matriz SWOT, que é uma ferramenta utilizada para fazer esse diagnóstico organizacional. Então vamos lá, em que consiste, né, a matriz SWOT? A matriz SWOT consiste em uma ferramenta, como eu falei, onde o administrador vai fazer um diagnóstico da sua organização, levando em consideração o ambiente interno, ou seja, a própria empresa em si, né? Aquilo que está dentro da organização, e o seu ambiente externo, ou seja, aquilo que está em volta da organização, aquilo em que envolve a organização, né? E que impacta ela de uma forma ou de outra, seja positiva ou seja negativamente, tá certo? Então aqui no ambiente interno, nós temos duas variáveis que vão ser levadas em consideração, que são as forças e as fraquezas. No ambiente externo, nós temos mais duas variáveis, né, que são as oportunidades e as ameaças, certo? Então vamos lá, em que consiste, o que a gente vai analisar dentro de cada variável dessa, né? Então aqui dentro do ambiente interno, as forças e as fraquezas, nós vamos fazer uma análise daquilo que está dentro da organização e que pode se caracterizar como uma força, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é um ponto forte da organização, e que pode se caracterizar também como uma fraqueza, que é aquilo que ela não faz bem, aquilo que está aí sendo um ponto negativo, né, uma deficiência dentro daquela organização. Bom, o que seriam forças, né? Forças, olha só, atributos únicos do negócio, ou seja, é aquilo que aquela organização tem, que aquela empresa tem, que coloca ela em destaque naquele nicho, no ambiente, aliás, no mercado em que ela atua. Então, é um diferencial competitivo, é um atributo que ela tem de positivo e que se sobressai quando comparado aos seus concorrentes, né? Então, isso é uma força, né? Outro ponto que a gente pode considerar como força aí é que leva alguma coisa que a organização tem, algum atributo que ela tem, que leva ela na direção dos seus objetivos. Lembra que também a definição dos objetivos é uma das fases do planejamento. Então a organização ela define os seus objetivos. E quando a gente vai fazer aqui a análise SWOT, né, nessa variável força, a gente vai analisar o que ela tem, o que essa organização faz, né, seja algum serviço, seja algum produto que ela tem e que ajuda ela com bastante veemência a alcançar, a ir em direção dos seus objetivos. Isso também é considerado uma força, né? No quesito fraqueza, aqui na variável fraqueza, né, seria o que? É o que a empresa não faz bem e poderia ser melhor, né? Então é alguma falha competitiva que ela tem, algum ponto negativo ali que a coloca em desvantagem perante os seus concorrentes. Então aquilo é uma fraqueza, né? E que de alguma forma afasta ela da conquista dos seus objetivos, ou seja, é ali um déficit que ela tem em alguma área, alguma coisa que ela não está fazendo muito legal, muito bem feito,
e que representa aí uma desvantagem quando comparado aos seus concorrentes. Então, forças e fraquezas estão aí dentro, né, estão dentro da empresa e, portanto, eles podem ser manipulados, né? A organização ela tem o poder de mexer, né, de manipular essas forças e essas fraquezas. Então, por exemplo, uma força ela pode usar aquilo como um diferencial, pode usar aquilo como algo de positivo, de destaque, porque é positivo já, né? Mas ela pode usar isso como uma estratégia de marketing, inclusive, né? E os pontos fracos, ela tem o poder de mudar, de modificar, de melhorar, uma vez que está dentro dela, uma vez que faz parte das suas próprias características. Então, por exemplo, digamos que seja uma fraqueza nessa organização o atendimento ao público, né? Ou seja, digamos que é uma empresa comercial, então os vendedores daquela organização, né, eles não são muito capacitados para o atendimento daquele público da organização. Então, como está no ambiente interno, essa organização ela poderia, né, fazer algo para poder eliminar essa fraqueza ou pelo menos minimizar. Por exemplo, dar treinamento, né, dar cursos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e assim ela poderia mexer de forma positiva nesse ponto fraco aí que ela tem. Tá certo? Agora, no ambiente externo, nós vamos analisar as oportunidades e as ameaças. Então veja que ambiente externo, então está fora do poder da organização de simplesmente modificar essa realidade. É algo que está no ambiente, que está no mercado, é algo que pode vir de políticas públicas, de governo, é algo que pode vir de um concorrente, é algo que pode vir da própria cultura, da sociedade que ela está inserida. Então veja, são forças, né? São variáveis que impactam a organização e que ela não tem o poder de simplesmente eliminar, de simplesmente dizer, olha, nós não queremos isso daqui. Simplesmente isso é posto diante dela, né? Então isso está no ambiente externo. E quando isso se trata de uma oportunidade, ótimo, isso é muito bom para a organização, né? Seriam pontos ali que ela poderia aproveitar, né? Como algo que ela pode usufruir para conquistar os seus objetivos. Então, oportunidades, né, é aquilo que está disponível no mercado, não explorado nem pela empresa, nem pelos concorrentes, por exemplo, que está alinhado com a visão e estratégia da organização. Então, veja, é algo que está posto lá fora, no ambiente externo, como a gente viu, né? E que representa aí uma oportunidade para a empresa, de repente, aproveitar, né? E conseguir crescer, ganhar mercado dentro do ramo que ela atua. Então, por exemplo, né, vamos trazer aqui um exemplo para a gente ilustrar e fica mais fácil. Digamos que seja uma empresa do ramo imobiliário, uma construtora, né? Uma construtora. E aí o que acontece? De repente o governo lança um programa habitacional onde ele vai financiar a casa própria de milhões de brasileiros, né? E então pronto, esse crédito, essa linha de financiamento está colocada aí para a grande maioria dos brasileiros que estejam desejando comprar sua casa própria. Então veja, foi algo que foi criado pelo governo, não foi criado pela empresa, mas representa uma oportunidade para essa imobiliária, aliás, para essa construtora. Se vai ter linha de crédito para financiamento da casa própria, então vai ter muita gente querendo comprar casa. Logo, para uma empresa que trabalha no ramo de construção civil, isso é uma grande oportunidade, né? Porque ela vai poder aproveitar essa linha de crédito, essa demanda por residência vai aumentar. Então, como ela trabalha com isso, óbvio que isso é uma oportunidade que ela pode aproveitar, tá certo? Do mesmo modo, as ameaças, elas também são colocadas, como eu disse, por outros atores, né, que não é a própria organização. Então a ameaça ela tem o poder de prejudicar a performance do negócio, né? Ela pode
ser de cunho político, social, econômico ou tecnológico. Então vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente citou aqui da construtora que aproveitou a oportunidade de uma linha de crédito de financiamento da casa própria lançada pelo governo, né? Isso para ela representa uma oportunidade. Agora veja, no outro cenário, imagine que o governo anuncia o fim do financiamento da casa própria. Então essa mesma empresa que trabalha no ramo de construção civil e que vende muitos apartamentos, muitas casas financiadas por essa linha de crédito, a partir do momento que o governo decide acabar com essa linha de financiamento, isso representa uma grande ameaça para o sucesso dessa organização, para os interesses dessa organização. É óbvio, né? Porque quando a linha de crédito se encerra, então não vai ter mais pessoas fazendo financiamento, então ninguém vai querer comprar apartamento, então os negócios dessa organização vão sofrer um forte impacto negativo e isso com certeza ameaça o seu negócio, certo? Então veja, isso aí é uma ferramenta importantíssima utilizada pelas organizações, né, para fazer o seu diagnóstico organizacional, porque entendendo quais são as forças e quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças, essa organização ela pode criar estratégias, né, para aproveitar suas forças como vantagem competitiva, identificar os seus pontos fracos e poder corrigi-los, né, e observar quais são as oportunidades existentes no mercado e aproveitá-las, e identificar as ameaças, ou seja, aquilo que de alguma forma põe em risco a sua organização e criar estratégias para poder enfrentar, né, essas ameaças que estão colocadas no mercado, né, criar alternativas para que ela possa contornar, né, todas essas dificuldades provenientes dessas ameaças externas, certo? Então, é isso que se chama, aliás, é isso que está aí contido aí na nossa matriz SWOT no diagnóstico organizacional aí, que também é mais uma etapa do nosso planejamento, tá certo, pessoal? Espero que você tenha compreendido bem esse assunto e peço que você também dê o like, compartilhe o nosso vídeo, né? Assista os vídeos que estão aí no canal, como aparece aqui na tela, né? E se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.